O dia ontem foi de muita tensão no estado do Michigan. O governo do Michigan estava votando ontem a extensão da quarentena. E aí, populares simplesmente invadiram o prédio do governo onde a votação estava sendo feita. Muitos armados até os dentes, claro, porque nos Estados Unidos o povo tem esse direito. Momentos de tensão vividos na quinta-feira no estado do Michigan, disse a agência internacional. Nos Estados Unidos, quando dezenas de manifestantes, não centenas de manifestantes, entraram no edifício do Capitólio do estado para exigir que o governo da democrata Gretchen Whitmer suspendesse as rigorosas medidas de confinamento impostas para lidar com o coronavírus. Enquanto os manifestantes se aglomeravam no prédio de Lansing, a capital de Michigan, onde exigiam a permissão para entrar na Câmara dos Deputados, alguns legisladores já procuravam coletes à prova de bala, desesperados. Nessa situação, a polícia do estado, usando máscaras de gás lacrimogêneo, impediu a entrada dos manifestantes. Mas eles ocuparam sim o prédio, inclusive mantiveram uma barricada na frente. As fotos, a matéria completa está no Infobae com todas as fotos, inclusive vídeos, mas eu não posso colocar aqui porque essas imagens acabam derrubando o vídeo. Enquanto os manifestantes se aglomeravam no prédio de Lansing, diretamente acima de mim, disse a senadora Diana Polehanki, via homens com rifle gritando contra nós. Ela disse isso na sua conta no Twitter, juntamente com uma foto mostrando 4 homens, pelo menos um dos quais parecia estar carregando uma arma. Não, os 4 carregavam armas. Aí ela termina dizendo: alguns dos meus colegas tinham coletes à prova de bala, usavam coletes à prova de bala. Nunca esperei nossos sargentos, nossos polícias, mais do que hoje, acrescentou Diana Polehanki. Ela é senadora pelo Michigan e vejam que interessante, ela é democrata. E como todos os democratas, ela também fazia campanha contra as atrocidades policiais na era Obama. E faz ainda contra na era Donald Trump. Os democratas são contra, via de regra, as polícias. Só enquanto a coisa não aperta. Porque quando o problema é para o lado deles, eles aguardam ansiosamente a chegada da polícia. Isso acontece muito por aqui também. Alguns dos manifestantes carregavam cartazes de protesto, incluindo um que mostrava a governadora a governadora Whitmer como Adolf Hitler. Apelidada de American Patriot Rally, o comício foi organizado por um grupo chamado Michigan Unite for Liberty. E o presidente Donald Trump deu todo o apoio, todo o incentivo. Ele disse: lutem pela liberdade, Michigan. Lute pela liberdade, Michigan. Ou Michigan livre, e assim por diante. Bem, isso é lá nos Estados Unidos. O povo lá tem por hábito mostrar a sua insatisfação de modo contundente. Hoje abro o Diário do Poder e leio a seguinte matéria: Jair Bolsonaro coleciona uma sequência de derrotas sem precedentes no Supremo Tribunal Federal em relação aos antecessores. Ministros mal disfarçam a antipatia pelo presidente e acabam usados, por partidos de oposição como instrumentos para impor derrotas ao presidente, anulando decretos, medidas provisórias, nomeações, projetos, campanhas, etc. Julgando contra o governo, ministros como o decano Celso de Mello
Alexandre de Moraes, Luiz Barroso têm lembrado a Bolsonaro que a vitória nas urnas não garante o livre exercício de suas competências constitucionais. A informação é da coluna de Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Apesar da origem tucana, Moraes não fica no muro. São 5 decisões contra o governo em 35 dias, incluindo a desnomeação de Ramagem para a Polícia Federal. O STF barrou o ato que devolvia a FUNAI ao Ministério da Agricultura e, por unanimidade, impediu que Bolsonaro definisse políticas de isolamento. O STF impôs também derrota a Bolsonaro e anulou uma medida provisória que extinguia o indecoroso DPVAT, além de impedir a extinção das sinecuras de conselhos federais. Por unanimidade, o STF barrou mudar a lei de acesso à informação para aliviar a punição a quem não respondesse pedidos perante a pandemia. Bem, aqui está claro o seguinte: já que não deu para derrotar Bolsonaro nas urnas, vamos derrotá-lo no tapetão. Ganhou, mas não governa. Bem, o Diário do Poder referia-se apenas ao judiciário, mas tem também o legislativo que age do mesmo modo. Portanto, a vontade popular para o judiciário e para o legislativo não significa nada, desde que seja a seu favor. Democracia só existe quando o povo escolhe a esquerda. Quando resolve escolher um candidato conservador, aí a vontade popular não significa nada, absolutamente nada. Pois é, Bolsonaro levou uma facada, graças a Deus sobreviveu. Teve um primeiro turno muito suspeito de ser garfiado, não precisava ter ido para o segundo turno, é o que saberemos logo ali na frente. Depois teve golpes internos de ministros que eram como cavalos de Troia, infiltrados no governo para destruí-lo por dentro. Teve sistematicamente seus projetos recortados, adulterados, transformados, deformados pela Casa Legislativa, e isso que nós vimos do STF. E tem gente que ainda pensa que podem fazer algo ruim a Bolsonaro. E esse é o grande problema do Brasil. O grande inimigo do Brasil é sim, o grande inimigo de Bolsonaro é sim essas duas casas que falamos, mas eles não chegam perto do principal inimigo. O principal inimigo do governo Bolsonaro é a sonolência do seu eleitor, a sonolência do brasileiro, da esmagadora maioria dos brasileiros que votaram em Bolsonaro. Vejam, por exemplo, este comentário. Eu fiz um tweet agora há pouco, fiz um post no Twitter, agora há pouquinho, e alguém respondeu o seguinte, não vou dizer o nome, mas, bom, aqui M, ele mesmo não se identifica, M. Ele diz o seguinte: somos todos Bolsonaro, não mexam com ele, senão sairemos às ruas, senão sairemos às ruas. Não sei se é um rapaz, uma moça, pode ser muito bem intencionado, mas esse é o problema do Brasil, infelizmente. Esse rapaz ou essa moça acha que poderão mexer com Bolsonaro. E Bolsonaro, nesse momento, está quase que no último suspiro. Porque o que mais ele pode fazer? Não pode governar, não pode indicar ninguém para a área do governo. Precisa combater a mídia diariamente contra as mentiras da mídia. Tem o STF contra si, tem o Legislativo contra si. O que mais? O que mais os inimigos do Brasil precisam fazer para que o povo entenda que não só estão
mexendo com Bolsonaro, estão matando Bolsonaro, estão matando o governo. Vou repetir a frase, é de doer o coração. Somos todos Bolsonaro, não mexam com ele, senão sairemos às ruas. Só faltou dizer que sairemos às ruas no próximo domingo, com nossas tias, nossos avós, com nossos cachorrinhos poodles, devidamente uniformizadinhos com a camisa da seleção brasileira, porque afinal o nosso protesto é uma festa. Por falar em festa, minha esposa me mandou ontem 2 prints. Acho que não posso mostrar para vocês, mas posso falar do que se refere. Um print de um canal do YouTube, o nome do canal é, se não me engano, Festival do Orgulho Live, Fique em Casa, alguma coisa assim. Pablo Vittar estava fazendo uma live naquele momento, uma live bastante pedagógica, provavelmente, e tinha 96.605 assistindo ao vivo naquele momento. Pergunto, quando vocês viram algum canal sério de direita com 96.000 pessoas assistindo ao vivo? Nem aquele senhor que era bolsonarista, que tem 4 milhões de inscritos, nos bons tempos de bolsonarista, tinha, se fizesse uma live, teria 96.000 pessoas assistindo ao vivo. Outro print que minha esposa me mandou de um canal chamado Matheus e Cauã Live, ou Cante Comigo, alguma coisa assim. Cauã e Matheus, ou Matheus e Cauã, cantavam ao vivo numa live. 381.000 pessoas assistindo ao vivo. Num momento em que o país está correndo um sério risco de entrar numa ditadura violentíssima da nova ordem mundial, o povo se divertindo com Pablo Vittar e Cauã e não sei mais quem. E os outros, mais atentos à política, dizendo: não mexam com Bolsonaro, senão sairemos às ruas. É por isso que o STF e o Legislativo tremem todas as vezes que fazem uma maldade contra o país. Pois é, que Deus dê força ao povo de Michigan por sua coragem.